Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Nest.js, um framework back-end que está se tornando bastante popular. E o que a gente vai criar hoje? A gente vai criar uma API completa, um CRUD completo. Mais para frente eu vou dar detalhes do que se trata essa API. E para isso, pessoal, para essa aula, eu preparei aqui um repositório que eu vou deixar aqui na descrição, para ficar mais fácil da gente acompanhar e vocês lembrarem também. Então aqui está todo um processo que a gente vai seguir nessa aula. E o nome do projeto é Hero API, mas eu vou explicar do que se trata. Então o primeiro link, né, é sobre o Next.js, que aqui a gente clica na documentação. Na verdade, deixa eu voltar aqui. A gente clica aqui. E aqui é a documentação, pessoal, do Nest.js. Mas o que é o Nest.js? Não confundir com Next.js, que é um outro framework que trabalha muito bem com esse framework, inclusive, que a gente está apresentando hoje. Mas o Nest.js é um framework back-end. Ele é usado para operações no back-end, enquanto o Next.js é um Next.js, acabei confundindo também, é para o front-end. Tá. E qual a linguagem, o que ele é baseado o Nest.js? Bom, o Nest.js, pessoal, ele é escrito em TypeScript, uma linguagem bastante popular também, mas ele também é construído em cima do Node, um back-end que está se tornando bastante popular aí, o Node como um todo, né? Ele veio assim, de fato, para ficar no mercado, e com ele surgiram muitos outros frameworks baseados em Node, e um deles é o Nest.js. Aqui eu coloquei para vocês o link da documentação oficial do Nest.js. Tá, mas por que o Nest.js? Por que mais um framework dentre tantos? Bom, ele não veio apenas para ser mais um framework. Ele não veio apenas para dizer assim que o Node tem mais um framework no back-end. Ele veio para resolver problemas e para facilitar processos que já existiam no back-end como um todo. Como assim? No back-end nós aplicamos conceitos de boas práticas, nós aplicamos conceitos de injeção de dependência, vários outros conceitos que estão ligados com o back-end como um todo, tá? Não apegado a uma linguagem, Java, .NET, Node, mas aqui eu estou falando de forma geral. E o Node, o Nest, ele veio para facilitar. Vocês vão ver que ele é um back-end, né, um framework muito rápido. Vocês vão construir aplicações bastante rápidas, versáteis e com poucas linhas de código. Então ele veio realmente para facilitar, tá? E vocês vão entender do que eu estou falando daqui a pouquinho. Mas então vamos começar. O que a gente precisa, né? A gente precisa primeiramente instalar um Node. Como eu falei, o Nest ele é uma aplicação baseada no Node e, obviamente, a gente precisa ter instalado no nosso computador o Node. Eu deixei aqui o link para vocês baixarem o Node, tá nesse arquivo. E é muito simples, basta vocês clicarem aqui e baixar. Eu, obviamente, já fiz esse download, ou então vocês podem fazer manualmente. Funciona também, mas eu acho mais simples aqui, é só dar next, next, next e instalar normalmente. Depois de instalado, a gente vai precisar verificar se o Node está instalado. Então a gente vai colocar aqui o Node version, tá? A gente vê aqui que ele está na versão 20.13.1. Tá tudo aqui, pessoal. Tá aqui, ó, verificar a versão do Node. Tá aqui também. E também a gente vai verificar a versão do NPM. O NPM ele é um instalador de pacotes dentro do Node. E ele também vem aqui junto. A gente já instalou tudo. A gente já instalou o Node, baixando esse pacote, e instalou também o NPM. E como a gente faz para verificar o NPM? Mesma coisa. A gente vai chegar aqui no terminal, npm version. E tem a versão do npm. Isso aqui, pessoal, é um terminal Windows. Você pode acessar através do CMD. Você pode escrever aqui CMD, PowerShell. Ou então você pode baixar esse terminal, como eu fiz, no Microsoft Store, se você usa o Windows 10 ou então o Windows 11. Tá, pessoal? Nosso próximo passo, então, vai ser criar o projeto. Para criar o projeto, eu deixei aqui, ó, esse código, né? E a gente vai numa pasta. Eu separei essa pasta aqui
Hero API, que na verdade é aquele repositório, é esse repositório que eu estou mostrando para vocês. Então aqui a gente vai clicar com o segundo botão, abrir no terminal. Ah, mas no meu não apareceu aqui abrir no terminal. Vocês podem manualmente abrir o terminal em qualquer lugar e vocês irem para a pasta que vocês querem, entendeu? Vocês botam CD e vai procurando a pasta que vocês querem aqui, o caminho da pasta, tá? Eu vou colocar aqui. Então, qual o código? Aquele código que eu coloquei, entendeu? Next New Hero API. Eu recomendo vocês escreverem, tá? Aqui eu coloquei apenas para vocês consultarem, para ficar mais fácil, para vocês terem contato mesmo. Então eu vou clicar aqui, Hero, né? Next New Hero API. Então, eu vou criar aqui exatamente um projeto em Nest.js. Estou confundindo com Next também. Em Nest.js. A gente vai dar Enter aqui. E ele pergunta qual pacote a gente quer o npm, que é o que está instalado na nossa máquina. Então a gente coloca aqui. E pessoal, essa instalação ela demora um pouco. Eu vou pausar aqui e daqui a pouco, quando ela terminar, eu volto, tá bom? Pronto, pessoal. A instalação aqui foi concluída. A gente pode até fechar aqui. E vamos abrir. Perceba que ele criou aqui o projeto. E a gente vai abrir agora com o Visual Studio Code. Se o seu tiver aqui a função abrir com code, você coloca, ou então você abre essa pasta no terminal e coloca code espaço ponto. Vai abrir aqui. Vamos lá abrir então o Visual Studio Code. Tá, deixa eu colocar aqui o tamanho correto. Ok, pessoal. Lembrando, tá, uma coisa importante, a gente tem que abrir no Hero API, tá? A gente criou o projeto aqui, Hero API, e criou outro também com o mesmo nome, mas a gente tem que entrar nesse, que foi o que o Nest criou, tá bom? Ok? Que é exatamente esse daqui. Beleza. Aqui dentro, pessoal, tem vários arquivos. Vamos abstrair, tá? Vamos focar aqui no que realmente importa. Ele cria aqui, eu vou até pedir para vocês excluírem essa pasta de teste aqui. Pode excluir, porque ele cria por padrão, mas não é o nosso objetivo, pelo menos nessa aula. Então a gente exclui aqui, tá? Perfeito. Então essa vai ter a aparência do seu programa inicial. Tá. O que de fato é importante aqui? Eu não vou explicar cada um item aqui, porque eu acho que para quem está iniciando não faz muito sentido, mas eu queria mostrar, por exemplo, apenas esse arquivo aqui, o package.json. Esse arquivo aqui, ele tem alguns scripts assim do que de fato é a API, a descrição, o autor você pode escrever, e como inicializar, por exemplo, start/dev aqui. E esse código, inclusive, é o que a gente vai utilizar aqui. Então você pode abrir o terminal diretamente dentro do Visual Studio Code. Você pode fazer isso clicando em Ctrl e aspas, né, aquelas duas aspas lá. Ctrl aspas, por padrão ele abre e fecha. E como é que a gente vai executar essa aplicação? A gente vai colocar npm, que é aquele pacote, one, e esse nome aqui, ó, start:dev. Eu coloquei também lá no GitHub exatamente o que vocês têm para executar. Então você vai clicar aqui, a gente está testando, tá? A gente vai andar um pouco ali e vamos ver se funcionou. Então a gente vai abrir aqui em qualquer lugar, tá? E colocar localhost /3000, que é o padrão dele. E a gente vê aqui o Hello World. Não muito bonito, mas significa que nossa aplicação funcionou. Se funcionou, então vamos aqui por dentro dela o que acontece. Tá, vou fechar esse pacote aqui. Inclusive, tá, pessoal? Esse nome aqui, vocês podem renomear. A gente viu aqui que a gente colocou np-run start dev, mas se vocês quiserem colocar só dev aqui, o que vocês quiserem. É bom deixar por padrão mesmo. Tá, vamos então. O que são as pastas, tá? Essa pasta aqui, dist, pessoal, eu não me preocuparia com ela, porque ela é apenas um módulo de inicialização que ele copia os arquivos para iniciar. Então, sua atenção não está aqui. Node Modules. Não colocaria sua atenção aqui também. Mas o que de fato que você deveria ter atenção está aqui dentro no CRC, que é o source do projeto. Então, clicando aqui,
você vai ver que tem, ó, antes disso, exclui esse cara aqui que é de teste também, tá? Pode excluir. Ok, esses três arquivos aqui, controller, módulo e serviço. Eu vou explicar mais na frente o que eles significam, tá? Porque eu acho que explicar eles aqui talvez pode confundir, mas vamos seguindo que vocês vão entender exatamente como funciona. Mas vamos pro próximo passo. O próximo passo aqui, a gente executou nossa aplicação, criou o projeto, é o Prisma. E o que é o Prisma? O Prisma, ele é um ORM. ORM significa Object Relational Mapping. Gente, meu inglês é terrível, então assim, por favor, não me julguem. Mas o que é um ORM? Essa imagem fica bastante clara. Os objetos aqui são os objetos do seu código. Seja uma linguagem .NET, Java, Node, como a gente está falando aqui, sempre vai existir um ORM, que é um framework. Então quer dizer que não tem a ver com TypeScript e Nest, como a gente falou? Sim, não tem a ver. Ele é independente. Inclusive o Prisma, que é um ORM que a gente vai utilizar aqui, no caso do Nest, que é um dos mais modernos, ele tem outras linguagens também, então não tem a ver com o Nest. Mas ele é bem simples da gente manipular. Então, para que vai servir o ORM? O ORM é uma linguagem que vai traduzir o código e mandar para o banco de dados. Ele é aquele meio termo. Então, a gente precisa fazer com que o banco entenda o que a gente está fazendo. Então, para isso que existe o Prisma. A gente vai clicar aqui no Prisma, tá? E tem a documentação. Opa, deixa eu voltar aqui, que acabei perdendo o repositório. Tem a documentação oficial do Prisma, tá? Mas como a gente quer uma aplicação voltada para, é, para o que a gente está fazendo aqui, que é o Nest, então eu acho que não vale muito a pena a gente ver a documentação. Aqui já está resumido, tá? O que eu quis dizer é isso. Então, beleza. Essa aqui é a documentação do Prisma. E a gente vai instalar o Prisma. Tem esse código aqui. Então a gente pode chegar aqui, Ctrl, aspas, e colar aqui npx prisma init. O que que esse código vai fazer? Ele vai inicializar o prisma aqui. Eu vou dar enter e vocês vão entender melhor. Ele vai perguntar se a gente quer prosseguir, a gente bota um yes, um y aqui sim. E aqui é bastante rápido, já foi, muito rápido. Vamos entender, porque eu acho que uma aplicação a gente tem que começar de baixo, das entidades, do domínio, que são os bancos de dados, que são as tabelas do banco de dados que a gente vai usar aqui para popular, para a gente fazer uma aplicação correta, né? O primeiro arquivo que ele cria é esse arquivo aqui chamado .env. O .env nada mais é do que um caminho até o seu database, tá? No meu caso aqui, pessoal, eu vou usar uma SQL. Você pode usar o PostgreSQL, você pode usar o SQL Server. É muito simples de conectar. Eu vou usar uma SQL porque eu já tenho mais afinidade e eu também acho que ele roda de forma mais leve. Mas vocês podem usar o PostgreSQL, como eles estão colocando aqui por padrão, tá? Como é que a gente faz? Você vai colocar aqui o nome do seu banco. Se é PostgreSQL, deixa aqui. No meu caso vai ser aqui, ó, MySQL, entendeu? Então eu vou colocar aqui o MySQL. E aqui, ele é o nome do usuário e a senha. Ou seja, se você tem um usuário aqui, ó, por exemplo, eu tenho um usuário chamado root e eu tenho uma senha que é admin. No meu caso aqui, geralmente é root e root também, tá? Então eu vou colocar root aqui, que é o nome de usuário, e a senha. A partir daqui, pessoal, é o link. Eu falei do MySQL, do PostgreSQL, mas você pode também colocar aqui o RDS da Amazon. Você pode colocar do Azure. Aqui não tem problema, tá? Funciona perfeitamente, ok? Aqui você vai colocar localhost e a porta. Essa porta aqui, ela é do PostgreSQL. Para o MySQL, deixa eu ver aqui, ó. É a porta 3306. Então eu vou colocar aqui 3306. E aqui é o nome do banco, tá? Qual o nome do banco que vocês querem dar para essa aplicação? No meu caso, eu vou colocar aqui HeroDB,
que tem a ver com a nossa aplicação, para a gente identificar mais fácil. Isso daqui, no caso da MySQL, você pode excluir, porque aqui apenas pergunta se o esquema é público, mas aqui é só você omitir isso que vai dar no mesmo, tá? Eu acho mais simples assim. Perfeito, pessoal. Olha como é simples. Esse é o caminho. Você coloca o nome do banco, o nome de usuário, a senha e o caminho e o nome que você quer dar a esse banco, ok? Segundo ponto. O Prisma, que é o ORM que a gente está utilizando, ele criou essa pasta aqui, chamada Prisma. Se a gente abrir ela, ele criou esse arquivo aqui, que é muito simples também. É bem simples. Apenas ele está dizendo aqui, ele está acessando aqui a variável de ambiente que a gente criou, que é essa .env, e está perguntando aqui qual o nome do banco. O nome do banco aqui, no caso, é o MySQL. Simples. E está feito. Está feito nossa conexão lá com o banco. Mas para a gente criar o banco, né, a gente precisa de uma tabela. E aqui eu vou explicar para vocês o que se trata a API do que eu pensei. A API eu pensei, né, deixando o lado nerd entrar um pouco em vocês, uma API de cadastro de super-heróis. Imagina que você é um assistente administrativo, seja da Torre da Justiça, da Mansão dos Vingadores, tá? Não vamos brigar aqui entre Marvel e DC, inclusive vai ter todos esses heróis da Marvel e da DC. E você está cadastrando heróis. O governo agora quer cadastrar heróis para criar uma base de dados, para ficar mais fácil identificar quem é herói. Então, a gente vai criar essa API com o objetivo de cadastrar os heróis, para poder chamar eles, para poder administrar melhor onde eles devem atuar. É uma ideia boa, né? Então vamos assim criar nossa primeira tabela. E para criar a tabela, pessoal, a gente vai criar o model, que é o modelo, e a gente vai colocar um nome aqui, que é Hero. Eu quero cadastrar um herói. Eu vou abrir essa chave aqui. E aqui, o que a gente faz? A gente coloca aqui, então, as colunas. Simples assim. Você vai colocar um ID. Eu vou indentar aqui. E vou colocar que é do tipo int. Tá? Só que esse ID, ele deve ser único. Além de único, ele é uma chave primária. Então, olha que maneiro, olha que fácil para identificar isso. A gente coloca uma espécie de decorator, que é esse arroba. E a gente pode ver aqui quais são os que tem. A gente vai colocar o ID. A gente está informando que essa coluna vai ser uma coluna do tipo ID. A gente também vai colocar um valor default. Você coloca aqui, ó, arroba de novo default. E esse default, ele vai ser do tipo de auto-incremento. O que isso significa? Que além dele ser um tipo de chave primária, ele vai ser auto-incrementado. É o banco que irá criar esse ID de forma automática, tá? Uma segunda coluna que a gente pode pensar aqui é o nome civil do herói. Que é o nome, assim, de verdade que ele tem, né? O nome de cidadão. Então a gente coloca uma string, tá? E aqui a gente tem que definir o quanto de caracteres que a gente permite nessa string. Eu vou colocar no máximo 100, tá? Então um valor assim meio que padrão. E eu vou colocar aqui que é do tipo varchar de 100. Simples assim. Eu vou colocar também, pessoal, agora o nome de herói. Eu botei civil name, né? Vou botar hero name. E também é um tipo de string, tá? Eu copiar isso aqui, é exatamente a mesma coisa. Tá? Ele é um varchar de 100 também. Será que tá bom aqui? Vamos criar aqui uma idade. Uma idade, vai ser bom. É tipo um inteiro normal, não tem segredo. E, pessoal, uma coisa que os heróis têm é uma equipe. Né? O Batman faz parte da Liga da Justiça, o Homem de Ferro dos Vingadores. Mas nem todo herói, botar tinha aqui, eu acho que é um nome bom. Mas nem todo super-hero, né? Ele tem um time. Então a gente tem que colocar isso como opcional. E a gente coloca aqui uma interrogação, dizendo que é opcional. E o resto permanece a mesma coisa. Pronto. Do banco, é isso. O que a gente pode acrescentar aqui como boas práticas? Essa daqui, esse hero, vai ser nossa entidade aqui dentro do código, tá? Mas por padrão, isso não é obrigatório. As tabelas, elas são colocados nomes em plural. E para colocar o nome da tabela aqui, a gente tem que mapear. Porque só aqui, ele já entende que vai ser a tabela hero no banco.
Mas, como não vai ser hero, eu quero colocar no plural, então eu vou colocar aqui map. O que significa map? Significa que eu estou mapeando essa entidade hero para essa daqui. Então é muito simples, eu vou colocar aqui no plural. Acho que no plural é assim, com E, não é isso? E perfeito. Tá feito, pessoal. E qual o próximo passo aqui? A gente tem que criar essa tabela no banco. Então aqui, ó, a gente vai criar uma migração, pessoal. Para criar uma migração, eu posso jogar esse código aqui, tá? Mas como eu falei, é bom vocês escreverem, né? Eu vou escrever com vocês. No caso, a gente vai colocar npx prisma migrate dev, tá? Tentem apenas decorar, tá? Assim, não tem muito segredo, também não é muito difícil de entender. Mas ele está criando, né? Ele está executando o Prisma e a gente vai criar uma migração em dev, tá? Um ambiente de desenvolvimento. Mas o que é uma migração? Né? Eu falei de migração. O que é uma migração? A migração, simplesmente, é o ato, né, da gente transformar o código para uma escrita que o banco vai entender. E ele pede aqui uma coisa muito legal do Prisma. Ele pede o nome da migração. Isso é bem legal que a gente consegue identificar. Então você pode colocar o padrão que você quiser aí. Eu vou colocar aqui Create Table Hero, né? Para identificar que eu criei uma tabela de heróis. Criou. Aqui, pessoal, olha só, ele criou uma pasta de migração e criou aqui, ó, um arquivo chamado Migration SQL com código SQL, pessoal. Ou seja, se você pegar esse daqui e jogar no SQL, qualquer, seja SQL Server, MySQL, ele vai criar a tabela. Então foi isso que ele fez, entendeu? É bem simples aqui. Se a gente for no banco, deixa eu acessar aqui o meu MySQL, tá? Deixa eu acessar aqui, ó. HeroDB. Como vocês podem ver aqui, ele criou o banco. E ele criou aqui a tabela de heroes, tá? E tá aqui. Tá nula, porque a gente não colocou nada. E olha só que legal, pessoal. Ele também criou uma tabela de migrations. Deixa eu abrir ela aqui. Olha que legal. Nessa tabela de migrations, ele coloca a ID da migração, que ele coloca o nome da migração, né, que a gente colocou, Create Table Hero, e quando que ela foi executada no banco. Isso é de uma organização muito grande, isso é muito importante para a gente entender o que foi acontecendo com o banco. Por isso que eu disse que o Nest.js, juntamente com outros frameworks modernos que acompanham essa modernização, eles vieram para facilitar muito a vida do desenvolvedor. Então, assim, é uma coisa muito legal. Tá. E aí, pessoal, a gente vai, de fato, agora entender como é que funciona o Nest.js, tá? Na prática. Deixa eu ver aqui, a gente vai criar os módulos. Eu coloquei aqui, pessoal, tentei na internet procurar alguma imagem para vocês entenderem como é que funciona a arquitetura interna do Nest, mas eu não achei. Então, assim, eu decidi criar uma aplicação, assim, um slide bem pequeno, para vocês entenderem aqui como é que funciona no Nest. Tá, no Nest existem os serviços, né? Os services. E o que são services? Os services são a lógica de negócios, as regras de negócio, toda a parte estrutural, tudo aquilo que a gente usa para fazer alguma coisa, uma ação. É 90%, tá? Eu diria, do que é o código, né? O código hoje, praticamente, ele é 95%, eu diria, até serviço, a aplicação, toda a parte lógica do sistema. E os serviços, além dos serviços, tem um controller. Eu coloquei aqui a imagem, um ícone de imagem, porque é exatamente isso que o controller significa. Ele é uma visualização. Ele expõe ao usuário os endpoints que ele vai acessar. E os serviços e o controle, eles estão sempre ali em conjunto, tá? Então você tem um serviço que disponibiliza endpoints através do controller. Eles estão ali, essa aplicação. É assim que funciona o código. E além desses dois, pessoal, a gente tem um módulo. O módulo, eu coloquei aqui uma imagem de uma caixa para a gente entender o que significa, porque o módulo, ele é exatamente isso, pessoal. O módulo é como se fosse uma caixa que contém as informações do serviço
e do controle numa caixa. E na aplicação como um todo, vamos supor que aqui a aplicação ela é composta por vários módulos. E essa é uma das modernidades do Nest.js. Por quê? Porque você tem aqui, como eu vou criar um módulo de heróis, e eu vou criar um módulo de poderes em outro momento, só estou dando um exemplo. Em algum momento eu digo que eu não quero mais na minha aplicação tenha poderes. Só quero heróis que não tenham poderes, Batman, Demolidor. Então eu acabo retirando esse módulo. Eu só não uso ele, só retiro ele da caixa. Isso é um conceito que está associado à injeção de dependência. Em muitas linguagens, isso é bastante acoplado. Falei errado a palavra. Acoplado. E aqui no Nest, não. É feito de uma forma muito simples. Você coloca e retira da caixa. Coloca e retira da caixa. É muito simples. Mas para vocês entenderem, isso é um módulo. Um módulo é um pacote que contém serviços e controles, tá? Alguém pode dizer assim, então isso aqui é a mesma coisa de microserviços? Não, microserviços a gente faz uso na questão das camadas da aplicação. Aqui não, aqui é algo mais interno ainda do que isso. Aqui são pequenos módulos da aplicação que a gente vai utilizando, mas sim, parece sim com o conceito de microserviços pelo fato de cada módulo funcionar independente do outro. Eles podem sim fazer associações entre si, mas mesmo que a gente não utilize, né, esse módulo, a gente retira esse acoplamento, né? Então, esse é o conceito de módulo. De módulo e controles e services, tá? Só queria que vocês entendessem essa imagem. Então, entendendo essa imagem, a gente fica muito mais fácil da gente entender o que está fazendo. Então, a primeira coisa que a gente vai criar aqui é o serviço, pessoal. Então, vamos lá criar o serviço. Para criar o serviço, eu já coloquei esse código aqui, tá? A gente pode jogar ele aqui no código, tá? E a gente vai colocar aqui, opa, não é esse, é esse daqui. O que ele está fazendo? A gente agora estava chamando o Prisma, agora é o Nest, tá? O ORM, por enquanto, morreu pra gente. A gente vai colocar Nest Generate Service Hero. A gente vai gerar um serviço chamado Hero. Muito simples de entender isso daqui. Vamos dar um Enter. Não deve demorar. E a gente vê aqui que ele criou 2 arquivos. E criou uma pastinha chamada Hero, tá? A gente vai abrir ela. Exclui isso de teste, como eu falei também. E ele criou aqui, pessoal, o serviço, tá? Ele importou umas coisas padrão do Nest. E criou uma classe em TypeScript, para quem conhece TypeScript, chamada Hero Service. E, pessoal, como é que o Nest entende o que é um serviço? Através desse decorator, tá? A gente chama isso aqui de decorator, mas o decorator injectable, eu não sei falar isso. Aqui ele explica exatamente. A gente está dizendo para a aplicação que isso se trata de um serviço, tá? E aqui dentro do serviço, qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no serviço? A gente vai criar um método de criação de um herói na nossa base de dados. E como a gente faz isso? A gente coloca aqui um create. Isso aqui eu estou criando uma função que vai receber um parâmetro, tá? Eu posso abrir ela aqui. E esse parâmetro que ela vai receber, a gente chama de DTO, como alguém quer chamar. Que basicamente é aquilo que está no banco, tá? É aquilo que o usuário vai precisar mandar. E esse DTO, a gente pode dar uma variável para ele. Eu vou chamar aqui de data, que a gente vai receber esse DTO. E eu vou chamar esse DTO de Hero DTO. Assim, eu acho que tá bom. Ele não existe, por isso que tá dando esse erro. E aqui no Hero, acho que eu vou criar uma pasta aqui mesmo, chamada DTO, que a gente pode ter outros DTOs. Vou criar um arquivo chamado hero.dto.ts. O nome do arquivo não importa tanto, tá? Eu acho que o principal é o que você colocar aqui dentro. E para você criar esse DTO, você pode criar um tipo. Cara, que funciona como uma classe também. Eu vou só criar um tipo como é costume. Hero DTO. Botar um igual aqui e abrir. O que a gente vai colocar aqui?
A gente vai colocar aqui exatamente as informações que a gente colocou aqui, tá? Eu vou até copiar aqui, vai ficar meio feio, só para lembrar. Ignore um pouco essa parte aqui, tá? Eu vou colocar um comentário aqui. E beleza. Aqui então eu vou colocar um ID. Esse ID ele acaba sendo opcional, pessoal, porque o usuário ele não vai mandar ele, mas ele vai mandar quando for no update. Então eu vou deixar como opcional aqui. E diferente de int, tá? A gente vai colocar number. Bastante atenção aí, porque a gente está falando agora do nest. Então o int ele é um number. Se fosse o Prisma entende como int, tá? É só um adendo aí. O int, um number, então a civil name, dois pontos, tá? Para dizer o tipo. String em minúsculo, porque o nest ele entende string como minúsculo. Hero name, que é o nome do herói. String, tá? A idade, que é um number. E o time, que ele também é opcional. A gente poderia até ter uma tabela desse time, né? Seria melhor. Mas por enquanto, como eu quero que seja uma API bem simples, vamos colocar aqui. Vamos apagar isso daqui, tá? Opa. Vamos lá. Então tá criado aí o nosso type, né? Um hero de 2. Vou colocar aqui. Ele tá dando erro, então eu vou importar. Ele acaba importando. Se ele não acusar essa importação, você pode importar ela aqui de forma manual. Tá. E o que a gente quer? Agora, pessoal, a gente precisa acessar isso no banco. Ele existe, como a gente percebeu aqui. Essa coluna existe, a gente precisa acessar ela. Para acessar ela, pessoal, a gente precisa do Prisma. Eu até tinha aberto aqui a documentação do Prisma. E eles pedem para você colocar isso daqui, tá? Isso é um módulo de conexão. Estou mostrando aqui a documentação porque é sempre importante, porque essa documentação ela é bastante intuitiva. Esse módulo aqui, ele basicamente, esse serviço, ele vai conectar o nosso banco de dados. Então eu vou chegar aqui, ó, aqui no CRC mesmo, eu vou criar uma pasta chamada database, para colocar o Prisma aqui dentro, tá? E eu vou criar aqui prisma.service.ts e vou pegar esse código aqui que eles forneceram pra gente lá na documentação. Criei aqui, perfeito, tá? Vou voltar para o serviço e a gente precisa acessar isso daqui. Para acessar isso, a gente precisa criar um construtor, tá? Então, construtor. Eu vou chamar isso aqui de... a gente bota um private, né? Prisma. Eu vou chamar isso aqui de Prisma, tá? Prisma. E Prisma Service, tá? Ele já importou aqui. Deu um erro porque tá faltando as chaves. Perfeito. A gente passar o mouse aqui, a gente vê que é do tipo Prisma Service, tá? E o Prisma Service, ele tá conectando o nosso banco de dados, entende? E eu vou criar aqui uma constante, que eu vou criar esse herói, tá? Não, como eu vou fazer normal aqui. Inclusive, pessoal, esse método é um async, tá? Porque ele vai ser uma operação assíncrona, tá? Isso é uma coisa, assim, básica de toda a linguagem, async e await. Então, eu vou botar aqui o await, this.prisma, ó. E eu colocando aqui, eu acesso tudo que eu quero do Prisma, tá? Tem várias outras coisas, mas tá vendo aqui, ó, que o Prisma é como se fosse um cubo de uma entidade. Basicamente, isso significa. Então, botar hero. Então, botar hero aqui. E aqui é o que a gente pode fazer no hero, tá? É muito legal a gente poder ler o que significa. Mas aqui eu vou criar. Eu vou criar e vou criar o quê? Eu vou abrir um objeto aqui. Eu vou botar dessa forma, tá? E eu vou criar aqui o data, tá? Que é o que eu quero criar. Pronto. Isso aqui, se a gente chamar esse método, ele vai criar. Ele vai passar o data que a gente colocou aqui, ó. O data é o nome do herói, o nome do super-herói, a idade, o time que ele faz parte. E a gente vai passar aqui esse parâmetro aqui dentro para criar. Eu acho que é uma boa prática a gente retornar para o usuário que a gente criou. Então a gente vai criar isso aqui uma constante, tá? Const hero. E a gente vai retornar isso aqui, tá? Return hero. Perfeito. Criamos, pessoal. Criamos
o nosso serviço. Ele é bem simples. Não tem segredo algum. Então vamos lá. O que a gente faz agora? Aqui a gente criou o serviço. Agora a gente vai criar o controller. Lembre-se, a gente criou o serviço. Vamos criar o controller. Vamos criar o controller aqui. Vou pegar o código. Aqui, ó. Next Generate Controller Hero. Tinha service, agora tem controller. É muito intuitivo isso daqui, tá? Ele criou o controller. De novo, eu vou apagar esse arquivo de teste, tá? E eu vou clicar aqui no controller. Veja que assim como o serviço, o controller também tem um identificador dizendo que ele é um controller, tá? E aqui nesse controller, o que eu vou fazer nesse controller? Eu vou criar um método post. Eu vou botar aqui post, tá? E esse post, ele tá dando um erro aqui, tá? Ainda não, tá? A gente vai colocar um nome, né? Async create, que eu vou criar. Ele vai receber como parâmetro aqui. Só que para ele receber, pessoal, deixa eu só ver uma coisa aqui que ele tá dando um erro. Ele faltou importar de algum lugar, não sei. Daqui a pouco a gente vê isso, tá? Ele vai receber aqui como parâmetro do body, que é a solicitação do cabeçalho lá da URL, é alguma coisa. Então a gente vai colocar aqui a body, tá? Body, tá? A gente coloca dessa forma aqui, data, e aquilo é tipo data, né? E a gente bota aqui hero.to. Eu acho que é assim, tá? Ele até colocou. Ele aqui tá pedindo para importar, a gente vai importar. E aqui também tá pedindo para importar. Perfeito. Criou dessa forma. Tá. O que a gente precisa aqui? A gente precisa chamar o serviço. Nós precisamos invocar o serviço, porque o serviço ele está responsável pela criação desse nosso herói. Então a gente vai chamar o serviço. Para a gente chamar o serviço, a gente tem que criar um construtor aqui. Então, construtor, tá? Igual a gente fez lá no Prisma, a gente bota um private. Nesse caso aqui vai ser do tipo read only. E a gente pode botar aqui hero service, que é do tipo hero service. Perfeito, tá? Mais uma vez fazer isso daqui. Ok, perfeito. Tá aqui chamando. E agora, olha que simples. A gente vai colocar simplesmente um return, tá? This.heroservice.create e vai passar o data que é o que a gente está criando. Muito simples, né, pessoal? Então, assim, a gente criou aqui o serviço, a gente criou o controller e a gente precisa agora do módulo, não é isso? Então, vamos criar um módulo. Por quê? A gente criou o serviço, criou o controller, mas preciso criar um módulo, tá? Então, vamos criar um módulo. É o mesmo código, tá? Que eu dei aqui, ó. A diferença é que ele vai criar um módulo, ok? E ele criou aqui o módulo. No módulo, a gente vai usar aqui dentro um decorator, novamente. Tá vendo, assim, uma coisa que a gente tem que ver no Nest.js é que ele é muito intuitivo, né? Não tem muito segredo de como ele funciona. Ok. E o que a gente faz no módulo? No módulo, a gente vai abrir e a gente precisa colocar aqui dentro o que a gente criou até agora. A gente criou os serviços. Para a gente colocar o serviço, a gente coloca aqui a palavra providers. E a gente abre isso daqui. Não, abre chaves. O que a gente tem dentro desse módulo? A gente tem um Hero Service, né? O Hero Service é um provider, correto? Além disso, o que a gente tem? Os controles. Quais são os controles desse módulo? Tá vendo? Que é muito intuitivo. Depois que a gente entende isso daqui, ó, a gente tem um serviço, a gente tem um controle. Colocamos o serviço e o controller, né? Vamos colocar o controller aqui, que é o Hero Controller. Perfeito, colocamos. Só que a gente tem que perceber o seguinte, a gente também tem um Prisma Service que a gente criou. Ele também é um serviço, tá? Vou até fechar aqui ele. Ele também é um serviço. Então, vou colocar aqui, ó, Prisma Service. Pessoal, fechou essa parte. A gente criou aqui um serviço, um controller e a gente criou um módulo, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que pegar esse módulo e jogar aqui na caixa. Vamos lá. A gente tem esse módulo aqui.
O nome desse módulo é Hero Módulo. Ah, mas que módulo principal é esse? Se vocês perceberem, tem um módulo aqui chamado app module. Esse app module, ele de forma automática, né, ele até já colocou aqui dentro dele o que a gente queria colocar, mas aqui não tá certo não, a gente vai remover. Mas esse módulo, ele é o módulo principal, o app módulo da aplicação. Ele é imagina que ele é essa caixa aqui central onde a gente vai colocar vários módulos. A gente vai colocar aqui então, aqui no caso aqui a gente não tem esse Hero Control, que isso aqui faz parte do outro módulo, tá? E também não tem o Hero Service, ele colocou aqui de forma automática, tá? O normal é estar assim. A gente pode apagar isso aqui também. Tá, a gente bota aqui o Hero Model. Ele já colocou aqui, mas eu vou botar de novo, ó. Hero Model, que é o módulo que a gente quer. Colocamos o módulo na caixa principal. Ah, mas se tiver outro módulo, Power Módulo, a gente coloca aqui vários módulos. Pessoal, então essa parte aqui, ela tá concluída, tá? A gente criou o serviço, criou o controle, colocou esses dois itens dentro da caixa do módulo de herói e colocou o módulo de herói no módulo principal. Fechou. A gente pode salvar tudo aqui pra gente executar e ver se funcionou, tá? Então npm run start dev, tá? Deixa eu salvei tudo mesmo. Ele vai executar a aplicação. Pra gente testar, eu vou usar o Insomnia, tá? Eu vou criar um request aqui. Esse request aqui, na verdade, ele vai ser o Hello World, que é aquele Hello World que a gente chama, né, no começo, para ver se a aplicação está funcionando. Hello World. Vou nomear aqui. E vou pegar lá, que é no caso aqui é o localhost, né? Esse cara aqui, ó, localhost 3000, tá? Você só pode pegar, ó, já funcionou aqui, tá? E a gente vai chamar ele aqui e tá aqui no nosso Hello World. Você pode usar o Insomnia, o Postman, qualquer um aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu vou duplicar isso daqui. Eu quero agora criar. Eu vou chamar aqui de Create Hero, que é para criação de herói. Vou colocar um post. E aqui a gente tem que colocar barra Hero, acho que é. Deixa eu ver. Acho que é Hero mesmo, ele não tá no plural. Hero, tá? Esse é o nome. Então a gente vai colocar Hero aqui. E a gente vai receber um corpo, né? Que é o JSON. Então vamos colocar aqui. Não tem ID, então acaba que tem o civil name, né? Civil name, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem o hero name. A gente tem a idade, né? E a gente tem o time, que é opcional, tá? Tá. Vamos lá criar um herói então na nossa base. Vamos criar o herói, o Batman. O Batman, ele se chama Bruce Wayne, tá? Veja a importância desse sistema, né? A gente não pode vazar essas informações. O nome de herói dele é Batman. Cara, a idade, eu acho o Batman um cara assim, ele chega perto dos 40 anos. Ele não é jovem não, vou colocar 38. E o time que ele faz parte é a Liga da Justiça, pessoal. Vamos lá ver se funcionou. Funcionou. Vamos aqui ver no banco. E tá aqui. Bruce Wayne, Batman, 38 anos, Liga da Justiça. Vou colocar aqui. Vou colocar o Homem de Ferro da Marvel aqui pra balancear. Tony Stark. Nome de herói dele. Cara, eu vou colocar BR, tá? Homem de Ferro. Ele é um cara que eu acho que ele é mais velho do que o Batman, tá? Me julguem. Tô usando aqui os parâmetros dos Vingadores, dos últimos filmes que tiveram. Ele faz parte da equipe dos Vingadores. Sandy. Olha só que legal, pessoal. Criamos então aqui nossos dois métodos, nossos dois personagens de Bruce Wayne e Tony Stark. Um da Marvel e um da DC. Ok, mas então eu quero ver isso aqui. Eu quero ver isso aqui na minha tela. O que a gente faz então? A gente vai criar outro método. Então assim, eu só quero mostrar para vocês primeiro nessa parte, como é que funciona essa parte de controller, de módulo, tá? De service. Então acho que já entenderam, então é bem simples, tá? Vamos criar um método de recuperar tudo que está no banco. Não é recomendado você criar um método que
retorna tudo. Imagina você retornar 1 milhão de registros. Mas, para fins didáticos, né? Vamos ver o que tem na API, o que tem no banco, né? Vou chamar de findAll, tá? Nesse caso ele não vai receber nada como parâmetro. E aqui eu vou botar um return this.prisma. No caso aqui colocar um await, né? Await this.prisma.hero, que é o que eu quero, ponto, alguma coisa select menu. Aqui, ó. Find menu, tá? Vamos pegar tudo, tá no banco. Pegar tudo. Simples assim. Vamos por controller, tá? A gente tem um post. Vamos criar um decorator do tipo get, bem simples. Do tipo assíncrono também. Botar o mesmo nome lá, findAll. Não tem parâmetro nenhum. E ele vai retornar o método no serviço que a gente acabou de criar. Retorne this.heroservice.findAll. Tá aqui, criado. Ele tá pedindo para importar. A gente vai importar, ó. Ó que legal. Desse next common a gente tem um post, o get, controller e o body. Ok, findAll. Vou salvar tudo aqui. E vou executar. Se vocês quiserem pegar o último código que vocês digitaram, é só vocês botarem setinha pra cima e você vai achar todo o histórico, tá? Então, setinha pra cima, ele achou esse código de execução. Aqui no Insomnia, eu vou duplicar isso aqui. Eu vou pegar getHero, pegar todos os heróis. Só que ele é do tipo get, né? E ele não manda nada. Ele não tem corpo. Vamos ver se funcionou. Olha aí, funcionou. A gente então tem o Bruce Wayne e o Tony Stark. Muito legal, né? O que a gente pode criar além desses casos? A gente pode criar aqui um update. É uma coisa mais chata de fazer. O update é sempre mais complexo. Mas vamos lá. Vamos lá criar o update. Update, tá? Ele vai receber alguma coisa como parâmetro aqui. Só que o update, ele vai receber aqui, pessoal, dois tipos de parâmetros, tá? Ele recebe o ID e também recebe o corpo daquilo que você quer alterar. Então aqui a gente vai criar um ID mesmo, aqui um parâmetro do tipo number e depois um data do tipo hero.dto, tá? Esses são os parâmetros que a gente precisa. Tá. A gente pode criar aqui, eu tô pensando aqui, para verificar primeiro se esse herói existe na nossa base de dados. Pra gente não atualizar uma coisa que não existe. Então a gente bota const hero, né? Await this ponto await, aqui faltou o T, né? This ponto prisma ponto hero ponto find unique, que a gente quer pegar um único item aqui. Vamos abrir dessa forma. Eu acho que é assim, eu acho que é o contrário, tá? Fiz errado, é assim. Tá. Vamos encontrar esse herói. E onde, a gente tem que colocar aqui onde, tá? Onde o ID, tá? Aqui é assim, dessa forma. E aqui pra gente botar uma vírgula aqui, tá? Cara, eu acho que é assim. Tá. Ele tá errado aqui. Deixa eu ver. Find unique. Tá. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim mesmo, pessoal. Tá. If hero. Não, tá. Hero exists, né? Hero exists. If hero exists, né? Tipo assim, no caso aqui, é se ele não existe, né? A gente tem que colocar esse cara aqui. A gente vai criar uma condição aqui, que essa condição, ela é um erro, né? Throw new error. Colocar aqui, tipo assim, herói não encontrado, simples. Herói não encontrado, tá? Botar dois pontos aqui. Cara, tá acontecendo alguma coisa errada aqui que eu não tô entendendo. Por que tá dando um erro, pessoal? Deixa eu só dar uma pausa aqui e eu já vejo o que é, tá bom? Pronto, pessoal, voltei aqui. Na verdade, eu tinha feito certo no começo, tá? Eu tinha invertido isso daqui. Coisa bem besta aqui, tá? Tá, então vamos lá. A gente coloca aqui essa condição.
Se o herói não existe, a gente bota um erro, o herói não encontrado, né? Ainda coloca uma exclamação. Tá. E se isso não acontecer, se não, a gente vai então criar isso. Então a gente vai colocar aqui, a gente vai criar, né, um await this.prisma.hero.update. É bem intuitivo, né? Então aqui eu vou abrir novamente e a gente vai atualizar o quê? A gente vai passar a data, que é o que a gente quer atualizar, o parâmetro, mas não apenas isso. A gente tem que colocar uma condição. Por quê? Porque senão a gente atualiza tudo que está no banco, né? Então a gente tem que colocar esse ID. Esse ID aqui é essencial, porque a gente está atualizando apenas o ID que a gente está passando por parâmetro aqui, tá? E a gente retorna isso daqui, tá? Eu também quero retornar o usuário que ele acabou de atualizar. Pronto, eu acho que é assim, tá? Bem simples, a gente cria uma variável que pergunta se ele existe, tá? Aqui faz a condição e aqui ele retorna. Tem muito espaço aqui, tá? Vamos lá voltar para o nosso controller. Vamos colocar aqui, ó. O que, que a gente vai colocar aqui? Um put. Ou seja, tá bem intuitivo, né, galera? O que a gente quer. Assign, botar o update. Ele vai receber alguma coisa como parâmetro aqui. E vamos colocar logo o parâmetro, né? Para o parâmetro, pessoal, a gente vai receber um parâmetro na URL. Para a gente receber um parâmetro na URL, a gente vai colocar isso daqui, ó. Essa é a forma da gente colocar um parâmetro que é passado através da URL. E a gente coloca aqui também, ó. A gente vai usar esse parâmetro, eu acho que é para, assim, dessa forma. ID, tá? ID, de novo, que é o... Tipo assim, isso aqui é o... A gente tá dizendo que esse cara aqui ele é um parâmetro, tá? A gente tem que colocar aqui no tipo number, ok? E lá em cima, novamente, a gente coloca aqui, mesma coisa que a gente colocou nos outros, no tipo hero de TO. Eu não sei se vocês entenderam, acho que eu expliquei mal essa parte aqui. Mas basicamente a gente está dizendo que a gente tem um ID na URL, ou seja, esse ID ele vai vir aqui, ó. E a gente vai utilizar ele, então a gente tem que dizer que a gente tem um parâmetro para isso. E ele, esse parâmetro do tipo number. E a gente vai usar a data. Mas aqui a gente tem que colocar aqui também que é a data do tipo body, ó. Faltou colocar isso. A gente também vai utilizar, tá? Porque são todas as coisas que o usuário passa. E aqui, de novo, atualizar aqui para o put. Ok, pessoal. Aqui é simples, mesma coisa. Ó. O controller ele está muito limpo. A gente bota Hero Service Update. A gente passa agora dois parâmetros, o ID e o data, tá? Olha como é simples, entendeu? Assim, muito simples a forma que o Nest ele trabalha. Tá, vamos atualizar, salvar tudo de novo. Vamos rodar isso daqui, tá? Eu vou criar aqui um Git Hero, duplicate, vou chamar aqui update hero, criar aqui, tá? Ele é do tipo update, tá? Do hero, a gente vai ter um parâmetro aqui através do JSON, tá? E eu vou aproveitar aqui do create, que eu já criei isso daqui. Vou colocar aqui, tá? Só que aqui a gente tem um ID, entendeu? A gente tem um ID aqui e a gente vai passar um ID aqui, tá? Deixa eu criar mais um herói aqui, pra ficar mais cheio. Vou colocar aqui um herói que todo mundo gosta, que é o Peter Parker. E ele vai ser o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha. O Peter ele tem várias fases, né? Mas eu vou colocar que ele tem 28 anos, que é a fase que eu gosto mais. E o nosso querido Peter, infelizmente, não foi dessa vez que ele entrou nos Vingadores. Criou o Peter, ele tem um ID 3, tá? E esse ID que a gente vai colocar aqui, ó. A gente quer atualizar o 3. A gente tem que colocar aqui também, de novo, novamente, o corpo. Peraí. Deixa eu colocar isso daqui. Atualizar aqui, ó. O Peter tá Homem-Aranha. A idade, vamos supor que a gente cadastrou a idade errada. O Peter, na verdade, é mais novo, ele tem 27. E ele entrou pro Vingadores, galera. Galera, aconteceu o que a gente tanto queria. Então, Vingadores. O Peter tá no Vingadores. Vamos lá atualizar. Olha só, ocorreu um erro. Ó, ele tá reclamando que o ID passado na URL, ele é do tipo string e a gente espera que ele seja um number aqui. Galera, isso é um erro. Não é um erro. Quer dizer, para nossa aplicação é um erro. Mas isso é uma coisa que o Nest está evoluindo como plataforma, como back-end, que ele acaba não conseguindo
traduzir aqui automaticamente que isso é um tipo numérico. Por quê? Porque a gente pode colocar aqui uma string, porque existe IDs do tipo string, e ele não entende, por mais que a gente está dizendo aqui que é do tipo number. Para fazer isso, a gente pode converter isso aqui para number, tá? Então é muito simples, a gente coloca o number aqui, tá? Simples assim. E executa novamente. Então a gente está convertendo esse número para o tipo number. Vamos colocar aqui e atualizou. Olha aí, o Peter agora faz parte dos Vingadores, né? E a gente for conferir no banco, tá todo mundo aqui. Beleza, pessoal. A gente criou aqui o método de post, o método de get, o método de put. E agora falta um delete, né? A coisa mais fácil em todos os sistemas é você criar um delete. Porque tudo é muito simples, né? Tudo é muito complexo, na verdade. Mas o delete, que ele quer acabar com tudo, a gente acaba sendo mais fácil. Então eu vou criar um delete aqui, tá? Ele vai ter um, opa, delete, assign to delete. Ele vai ter um parâmetro do tipo number também. Só isso que a gente precisa no momento. Eu acho que a gente precisa também identificar se esse cara existe, tá? Exatamente como tá no update aqui também. Por que isso? Porque isso aqui é uma forma da gente identificar se a gente tá procurando. Ah, você tá deletando, né? Herói não encontrado. Então você tá deletando o herói 5, né? Mas não existe o herói 5, a gente só tem até o herói 3. Então a gente coloca essa condição aqui. Caso a gente consiga deletar, a gente retorna o que a gente deletou, que é o hero exists, né? A gente retorna isso aqui. Muito simples, né? Só que na verdade eu não fiz nada, né? Eu encontrei aqui e tal. Só que eu não deletei, galera. Não tô deletando aqui, tá? Pra deletar, eu acho que é assim, ó. Na verdade a gente tá errado, pessoal. Eu peço perdão. No delete a gente não tem como retornar uma coisa que a gente acabou de deletar, tá? Eu peço perdão. Então a gente vai deletar aqui, ó. Await this ponto prisma.hero.delete. A gente vai deletar o ID que a gente passou ali como parâmetro, tá? Eu não sei porque que não tá funcionando aqui, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui. Na verdade, acho que é esse hero exists que a gente vai deletar. Deixa eu ver se é isso. Não foi. Deixa eu ver aqui onde eu errei e já eu volto pra vocês, tá bom? Eu voltei aqui, pessoal. Na verdade, não é nada disso. Eu acabei me confundindo aqui, tá? De uma outra linguagem que eu estava trabalhando. Mas aqui a gente vai colocar basicamente a mesma coisa, tá? É só a gente pensar que segue tudo a mesma lógica. Por exemplo, igual ao do update, né? Eu posso até copiar aqui, ó, tá? Apenas pra até para ir mais rápido, tá? A nossa aula. Só que a gente apenas precisa passar o ID, entendeu? E aqui, obviamente, vai ser um delete, né? Então aqui, ó, perfeito. Então é, ele vai pegar, verificar se isso aqui existe, passar a condição e excluir, entendeu? É dessa forma aqui. Ah, tá, eu acho que é isso aqui, tá? Eu acho que é assim. Deixa eu vir aqui então, eu vou colocar aqui um delete, tá? Delete, tá? Ele também, assim como o put, ele vai receber um parâmetro do tipo ID. Vou colocar aqui, assign delete, tá? Ele vai receber também esse parâmetro, né? A gente tem que tornar aquele parâmetro que está ali como um parâmetro utilizado na nossa aplicação. E ele é do tipo number, tá? Tipo number. E aqui é só isso. A gente só vai receber isso. E aqui a gente vai retornar this.heroservice.delete.id. Só isso funciona? Funciona, mas a gente sabe que ele não vai conseguir traduzir isso daqui. Então a gente vai converter logo aqui de cara, tá? Um parêntese aqui. Ok, pessoal. Faltou importar aqui. Beleza, vamos salvar aqui. E por enquanto eu vou criar aqui, duplicar esse, botar aqui delete hero, vou criar aqui, botar do tipo delete, tá? Ele não vai ter nenhum parâmetro, tá? Ele só vai ter aqui. E vamos deletar o nosso querido Homem-Aranha, pessoal. É só eu clicar aqui e ele deletou o nosso querido Homem-Aranha, nosso Peter Parker, o herói da vizinhança. Não tá aqui.
Muito simples. Eu acho que a gente pode criar mais um método, tá? Que eu gosto bastante, que é bastante utilizado também, que é o método de retornar apenas um item, né? É um método get também, tá? Eu vou chamar de get by id. Ele vai receber um id também do tipo number. É bem simples, né, pessoal? Assim, como o Nest funciona. Eu vou colocar aqui também a mesma coisa, tá? Vou botar aqui se ele existe ou não, herói não encontrado. Mas se ele existe, ó, a gente vai retornar. Pronto, nesse caso aqui dá pra funcionar assim. Return hero existe. A gente verifica se ele existe. E vai encontrar esse único cara. Encontrou? Não existe? Dá esse erro. Existe? Retorna ele. Muito simples, né? E aqui no controller, novamente, a gente vai colocar um get, tá? Ele vai ter aqui, no caso, um parâmetro, né? E a gente aprendeu que o parâmetro é dessa forma aqui. Ele vai ter um assign get by id, dessa forma aqui. A gente tem que dizer que é um parâmetro. Vocês aprenderam já, eu espero. Esse parâmetro, ele é um id do tipo number, tá? E aqui é, number. E aqui a gente vai retornar, né, this.prisma, foi mal, heroservice.getById, passando aquele ID. A gente sabe que ele não vai conseguir traduzir isso, então a gente vai converter isso para o número inteiro. E vai retornar aqui, tá? Ok, salvar tudo. E executar isso daqui. Bom, assim. Tá. Eu vou pegar aqui e duplicar isso, tá? Eu vou botar get by id, criar. Ele é um método de get, ele também não tem. E eu vou colocar o número 1, que é o Batman, né? E olha aí, pessoal. Perfeito, né? Então, gente, criamos aqui então um método de criação de post, um método de visualização, um get, um método de update, um método de delete e um método de get também, que é o get by id. Então, eu quis aqui, né, nessa videoaula aqui, mostrar para vocês como é rápido criar isso tudo e como é simples, né? É muito simples, é muito rápido, muito performático. Eu vou criar aqui, eu vou colocar tudo isso lá no GitHub, tá? Eu vou colocar agora criação da API para o vídeo, né? Durante o vídeo. Tá, vou comentar, tá? Vocês podem acessar isso. Ele acaba dando um erro aqui, pessoal. Peço perdão. Erros técnicos, tá? Na verdade, ele é um repositório público, né? E tá publicando lá. Qualquer coisa se der errado aqui, daqui a pouco eu publico, mas ele já publicou lá, tá bom? Deixa eu até analisar aqui se ele fez isso. Ele não publicou não, tá? Mas eu vou publicar. E, bom, pessoal, é isso, tá? Que eu quis mostrar pra vocês sobre o Nest. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Peço perdão aí por alguns erros técnicos, né? Mas comenta aí se você gostou. Se você aprendeu alguma coisa, curte esse vídeo, tá? Eu espero que eu tenha contribuído alguma coisa aí pra você. Se você quiser, conecte-se comigo pelo LinkedIn. Vou colocar meu LinkedIn aqui também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 2, a gente tem muita coisa pra fazer aqui. A gente pode criar skins, os poderes dos personagens. A gente pode criar aqui relacionamento de tabela, on-to-many, on-to-many, on-to-one. Eu acho que tem muita coisa aqui que a gente dá pra fazer, entendeu? E eu espero que vocês realmente tenham gostado. E é isso. Até a próxima.